Olá, pessoal. Espero que esteja tudo ok aí com vocês. Sou o professor de filosofia, Rafael. Estamos aqui para mais um vídeo, um debate, uma discussão aqui no canal Horus em Foco. O tema hoje é bem interessante, faz tempo que eu não falo sobre ele e resolvi retomá-lo, que é o que você precisa saber sobre inteligência artificial. Esse é o tema de hoje. Então, estaremos no quadro Horus em Foco, Tecnologia, e vamos falar sobre inteligência artificial. Vamos trazer aí algumas noções e, enfim, fazer alguns debates. Interessante que, antes de qualquer assunto, de iniciar o tema, quero sempre pedir para que vocês possam nos seguir nas redes sociais. Então, a gente está no YouTube, como Horus em Foco, é onde os vídeos maiores são publicados. Também fazemos algumas publicações no Facebook, que está como Horus. No Instagram também está Horus em Foco. E no TikTok, alguns cortes, né, no Instagram e no TikTok, Horus em Foco também. Então, você possa pegar esse material, curtir a nossa página, compartilhar, seja esses vídeos maiores que vão para o YouTube, ou os cortes que vai para o Instagram e para o TikTok, para que a gente possa aí cada vez mais ter mais alcance, uma vez que você entende que o debate, né, que a discussão que é feita aqui, ela é relevante, ela é interessante e deve ser partilhada com outras pessoas. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu pensei esse tema, o que você precisa saber sobre inteligência artificial. E aí, o que eu vou falar para vocês hoje, eu fiz ali uma pesquisa nessa inteligência artificial chinesa recente, que saiu, que gerou polêmicas, que com menos recursos ela conseguiu estar competindo com inteligência artificial muito mais, com muito mais lastro, com muito mais investimento. O caso aí, por exemplo, do ChatGPT, o caso também da Gemini, da Google e de outras inteligências artificiais. Então, eu fiz uma pesquisa na própria DeepSeek e trouxe ali alguns pontos das evoluções da inteligência artificial. Então, vou estar falando exatamente dessas evoluções, explicando, e lá no final tem aí uma cereja do bolo, então é importante que você fique até o final, que eu vou trazer um conceito que eu desenvolvi quando eu fiz o meu doutorado sobre uma análise filosófica das tecnologias. Lembrando que esse quadro ele é tecnológico, mas eu não vou falar de inteligência artificial como um programador, como alguém do design, né, como alguém que tem um conhecimento em TI, tá, em processos computacionais. Não, eu vou estar fazendo uma análise como alguém das ciências humanas, da filosofia, que está olhando para a inteligência artificial, para suas aplicações e problematizando, fazendo análises sobre essas aplicações. Então é desse lugar que eu estou falando. Não estou falando como alguém que programa a inteligência artificial, tá? Eu estou falando como alguém das ciências humanas que está analisando o impacto societário, o impacto humano, o impacto, né, dentro do ponto de vista das relações humanas e até da concepção, da formação e da construção desse humano a partir da inteligência artificial. Então essa que vai ser a minha análise, tudo bem? Então eu vou estar lendo aqui alguns trechos
E alguns eu vou só fazer alguns registros, em outros eu vou demorar um pouco mais para fazer uma análise mais profunda. E lembrando, só para finalizar, hoje eu vou pegar esse texto que eu fiz uma pesquisa na própria DeepSeek, e depois eu vou estar trabalhando numa matéria, eu vou citar a matéria, né, vou deixar o link na descrição, se você quiser acessar, que faz ali alguns comentários sobre alguns usos da inteligência artificial, e aí eu vou também problematizar essa outra matéria, que vai ser a sequência desse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos lá. A inteligência artificial, IA, evoluiu significativamente desde sua origem, passando por diversas fases e tipos. Abaixo está um resumo dos principais tipos de IA, desde os primórdios até os dias atuais, incluindo a inteligência artificial generativa e a multimodal, que são essas novas ou últimas etapas evolutivas da inteligência artificial, só que você teve outras etapas anteriores, então a gente vai estar vendo todas essas etapas. Vou até colocar o computador aqui no meu colo para ficar mais fácil, vou ficar me deslocando ali. Então vamos lá. Então, a primeira IA que surgiu tem muito a ver com um considerado pai da inteligência artificial, que é o Alan Turing, tá? Que foi aí na década de 50, 1950, e a primeira IA, ela recebeu o nome de IA simbólica, tá? E em algum momento eu vou trabalhar um pouco uma análise sobre o pensamento de Alan Turing. Em algum momento eu vou fazer isso, tá? Ainda não fiz, sobre o que ele pensava, de como ele concebia a inteligência artificial, mas também de um outro pensador, que é o cara que eu mais utilizo na minha tese de doutorado, que é um cara chamado Sky Guest. Então, esse pensador, ele traz um conceito de inteligência artificial aumentada ou inteligência aumentada, não necessariamente artificial, e aí ele traz um conceito um pouco rival, um pouco diferente de como é pensada a inteligência artificial. Mas aí, isso também, eu vou falar um pouco do Sky Guest no vídeo de hoje, mas depois eu vou fazer algumas correlações do pensamento do Turing e do pensamento do Sky Guest, e quais desses modelos talvez sejam melhores, na minha opinião, qual deveria ter permanecido e assim por diante. Então, olha só, a simbólica. A IA simbólica, também conhecida como, aí eu vou soletrar aqui com as iniciais, né, que é GOFAI, que é aqui são as iniciais de uma pronúncia inglesa, mas eu não vou me colocar aqui nesse lugar de fazer aqui essa pronúncia, tá bom? Então eu grifei aqui, citei aqui as siglas. Então essa simbólica foi a primeira abordagem formal da IA. Quais eram as características desse modelo? Baseava-se na manipulação de símbolos e regras lógicas para representar o conhecimento e resolver problemas. Então aqui já mostro uma questão interessante, que a inteligência artificial, até mesmo porque, isso aqui é importante falar, quando você pensa em inteligência, tem várias formas de você definir ela, inclusive já comentei aqui que o Miguel Nicoleles, cientista sensacional, gosto muito dele, ele vai fazer uma atribuição que a inteligência tem que ser um atributo orgânico dos seres que desenvolvem inteligência para resolver problemas, principalmente para dar conta da sua sobrevivência. Então era uma característica orgânica, e também humana, que vai de alguma forma complexificar, lapidar muito mais esses elementos de inteligibilidade
por conta do ser humano ter um cérebro muito mais evoluído, muito mais capacitado, inclusive em tamanho do que os outros seres, né? Muito maior em tamanho do que os outros seres, com muito mais capacidade de fazer conexões e tal. Mas também, filosoficamente falando, dá para você definir a inteligência como uma capacidade de resolver problemas de vários âmbitos, para além de um processo de sobrevivência. Né? Então, às vezes, o ser humano ele usa a inteligência de uma forma criativa para resolver um problema que não esteja necessariamente ligado a um processo de sobrevivência, mas a um processo puramente criativo, artístico, inventivo, filosófico. Então, a inteligência ela consegue ser realocada para elementos que vão além da sobrevivência, tá? Então, filosoficamente, você consegue pensar a inteligência também dentro desse campo, tá bom? Então, aqui a simbólica, ela está associada a questões de regras lógicas, né? Resolver problemas, então, e manipulação de símbolos, tá? E símbolos, nesse momento, muito rudimentares. Não é igual à inteligência artificial de hoje, que ela consegue decodificar símbolos muito mais complexos. A gente vai ver depois, né, conforme for, enfim, definindo aqui. E aí tinha como exemplos dessa inteligência simbólica sistemas especialistas, né? E esses sistemas especialistas, basicamente, eles eram... porque hoje a inteligência artificial ela consegue estar em vários campos. E a mesma inteligência artificial ela consegue atender vários campos do saber. Essa inteligência artificial especialista, eu vou dar um exemplo, é como se você fosse ter uma inteligência artificial para resolver contas matemáticas, equações, inclusive dá para dizer isso. Lembra aquelas, todo mundo conhece, sabe, ainda existe, né, aquelas calculadoras científicas, que hoje o celular e aplicativos no celular, eles já fazem, muitas vezes, o trabalho dessas calculadoras. Pelo que eu sei, eles já substituem essas calculadoras. Mas as calculadoras científicas seriam como se fosse modelos, sistemas especialistas. Então seria uma inteligência artificial, né, de um campo, qual? Matemático, resolver contas, equações, né, e assim por diante. Tá? Então basicamente esse era o modelo. Então você tinha várias inteligências artificiais em campos separados, campos específicos, que elas de alguma forma serviam ali para dar respostas e resolver aqueles problemas daquele campo. Então esse era um tipo de... esse era a simbólica. E aqui ela fala que as limitações eram a dificuldade de lidar com ambiguidades e aprendizado a partir de dados. Então ela ainda não era uma inteligência artificial baseada na coleta de dados, mas ela ainda dependia muito de uma pessoa que ela fornecia essas informações, ela de alguma forma alimentava, vamos colocar assim, esses dados. Não era essa inteligência artificial hoje que ela tem uma liberdade maior de acessar vários campos de dados e fazer ali algum tipo de filtro ou de ser treinada, né, com esses campos de dados, mas nesse momento quem treinava tinha uma dependência muito grande de uma pessoa, de um especialista naquela área, e não dela ter ali como se fosse uma autonomia, que é o que acontece nos dias de hoje. Tá? Então, basicamente, essa que é a diferença. Aí surge, né, já agora na década de 1980 até 2000, a chamada IA conexionista. Tá? Então, a sua origem, inspirada no funcionamento do cérebro humano, a IA conexionista focou em redes neurais artificiais. Então isso é interessante falar, né? Voltando na ideia do Nicoleles. O Nicoleles está certo, eu concordo com ele, tá? E não estou aqui para refutá-lo, nem para ir contra ele. Quando eles falam de inteligência artificial, quem pensa, quem formula, ele está fazendo, querendo ou não, que aí, filosoficamente falando,
aí é o campo que eu estudo também, eles pensaram inteligência artificial como sendo um modelo, um sistema para substituir a inteligência humana, tá? Foi pensado dessa forma. E aí você tem várias... É claro que essa interpretação nem todo mundo vai concordar. Na minha análise, nos meus estudos, nas minhas pesquisas, eu posso dizer que ela, desde o início, foi pensada, ou a vertente que venceu foi retroalimentada para substituir a inteligência humana. Tá? Nesse sentido, se o cérebro é o aparelho, é o órgão humano mais evoluído, né, vamos colocar assim, que comanda todo o corpo humano, que comanda a máquina humana, e nesse sentido, todas as máquinas, o computador, o celular, um carro, ele de alguma forma é pensado como sendo uma cópia do ser humano, ou uma cópia, ou uma aproximação do cérebro humano. Então a inteligência artificial também não deixaria de seguir essa mesma lógica, né? Mas não só de copiar, mas de melhorar, de superar o ser humano. Então, se o cérebro humano é o órgão mais espetacular que os organismos vivos já produziram, que a natureza já produziu, então ela precisa ser algo parecido, ela tem que pegar já dessa ciência, desse processo sensacional, dessa ideia sensacional que é o cérebro humano, para ela poder ir além. Tá? Então, a conexionista vai pensar dessa forma, dentro dessa lógica. Então, ela vai pensar, se o cérebro humano é feito de neurônios, então vamos falar de redes neurais artificiais. Só que as redes neurais artificiais, ela tem talvez uma vantagem comparada com o ser humano, que o ser humano, embora a gente acesse ao conhecimento que foi desenvolvido pelos nossos antepassados, por toda a sociedade humana, a gente consegue beber dessas informações e criar ali um arcabouço de ideias e de informações. As redes neurais artificiais conexionistas, ela consegue beber constantemente de várias redes de informação, de vários saberes, né? E a cada tempo que essas inteligências artificiais vão se aprimorando, ela consegue fazer isso com muito mais eficiência e eficácia, inclusive muito maior do que o ser humano. Então, eu tenho o meu cérebro. Eu não consigo pegar as ideias do seu cérebro e transferir para as minhas, né, para as minhas ideias, para o meu pensamento. Uma inteligência artificial desse modelo, ela consegue, porque ela vai acessar esses dados que estão disponíveis e fazer conexões com todos eles. Então é como se fossem vários cérebros juntos e atuantes para o mesmo objetivo. Você percebe que existe aí uma capacidade, né, fenomenal de processamento de informação, de memória, né, e assim por diante. Então a característica, uso de modelos estatísticos e aprendizado de padrões a partir de dados. Tá? Então isso aqui é interessante, que é uma característica da inteligência artificial. E é uma característica de qualquer inteligência. Nós também temos algoritmos. Nosso corpo, nosso cérebro também, ele funciona à base de algoritmos. E o algoritmo, ele é como se fosse uma síntese de um padrão, porque o padrão, a gente pode definir que é o caminho mais rápido e mais eficaz para você conseguir, de alguma forma, resolver um problema, para você conseguir solucionar uma questão. Tá? Então, a partir de muitas tentativas e erros, de muitos testes que a humanidade, que os antepassados foram tentando, chegou uma hora que você chega num padrão. Então, eu não preciso nem pensar. Agora eu cheguei nesse algoritmo. É fazer isso que geralmente dá certo. Vou dar um exemplo. Todas as vezes que você tinha uma explosão ou um barulho muito alto,
no ser humano primitivo. Então vamos imaginar que os antepassados, a partir de uma memória genética também, foram percebendo, e a partir também da observação, que quando tinha um barulho muito alto, aquelas pessoas que tampavam o ouvido protegiam seus tímpanos e evitava que sofresse ali alguma lesão, algum agravamento da sua audição, da sua capacidade auditiva. Então vai chegar uma hora que todo mundo viu um barulho, inclusive a gente faz isso, né? Viu um barulho, a gente vai lá e tampa os ouvidos. Chega uma hora que isso é um algoritmo, é um padrão. Eu não preciso nem pensar, porque já está automático, automatizado, né? É uma ação já instintiva e que necessariamente ela é um padrão, porque a maioria das pessoas vão fazer esse movimento quando ouvir um barulho muito alto. Então isso também é uma forma de pensar o algoritmo, né? Então a inteligência artificial, ela tem ali uma capacidade de reconhecer padrões de uma forma muito otimizada, vou colocar assim, de uma forma muito eficaz, eficiente. Ela tem essa capacidade, né, de aprender e de reconhecer os padrões a partir de dados. Então, quando você olha vários dados, você começa a reconhecer padrões, e desses padrões você consegue tirar ali algumas informações. Às vezes tem padrões que você não tira nenhuma informação, e às vezes tem padrões que você vai tirar alguma informação. Então, exemplos, redes neurais multicamadas e o perceptrons, ele dá aqui como exemplo, e as limitações e a dificuldade de treinar redes profundas devido à falta de poder computacional e dados. Então, isso aqui é interessante, porque essas redes neurais que surgem aí, a conexionista, ela começa, que aí depois a gente vai ver que vai evoluir para o machine learning, que é a próxima, ela vai precisar de várias camadas, né, de dados para conseguir fazer conexões. Mas ela ainda não tinha como vai ser a próxima que vai suceder, que a gente vai começar a chegar nos dias de hoje, ela ainda você não tinha um modelo que é o machine learning, que de fato a máquina ela não apenas reconhece padrões, mas ela consegue gravar esses padrões. E aí ela também pode se dizer que ela está aprendendo, porque a gente também aprende. Chega uma hora que o nosso aprendizado ele é uma análise racional, é uma percepção. A gente está olhando, por exemplo, como que aquele cara está chutando aquela bola. Eu quero aprender. Então eu estou observando. Aí chega uma hora que eu de tanto observar, meu cérebro ele já meio que pegou a ideia. E aí quando eu for tentar dar o chute, eu já vou de alguma forma, não vou partir do zero. A percepção já me trouxe um elemento de ensino. E aí eu vou lá e dou um chute. Aí agora a minha memória grava. E meu cérebro vai dizer, você deu o chute errado. Não, tenta de novo. Aí eu tento, deu o chute certo. Aí ela vai gravar. É dessa forma que você tem que bater na bola para o chute sair certo e a bola atingir aquele objetivo que é o gol. Então, aí a memória, machine learning. Então, a máquina agora ela tem uma memória, ela grava, ela mentaliza aquilo que deu certo, né? E aí ela vai criando um banco de dados de memórias certas. E aí é o machine learning, que vai acontecer mais ou menos da década de 90 até a década de 2010. Mais ou menos aí 20 anos que ela foi se desenvolvendo esse modelo. Então, o aprendizado de máquina surgiu como uma evolução da IA conexionista, focando em algoritmos que melhoraram automaticamente com a experiência. Tá bom? Então, é isso que está sendo dito aqui. Eles foram melhorando, foram se aprimorando, né? Até chegar no que a gente vai ver hoje, que é que o machine learning ele vai evoluir para a próxima, que é a deep learning. Mas aí, antes de falar, né, as características dessa IA,
os algoritmos como árvores de decisão, tá? E redes neurais mais sofisticadas. Então você tem, como eu falei, a memória é o algoritmo. O algoritmo, ele reconhece o padrão, né? Então assim, aí quando chega no padrão, você já vai partir de um dado certo para evoluir. Então, você não vai ficar só procurando conexões. Não, agora eu vi que essa conexão deu certo, essa informação com essa, né, dá um resultado positivo, então isso aqui vai ser memorizado, e agora vamos buscar novos padrões a partir de um padrão já reconhecido e mentalizado, memorizado. Basicamente essa que é a ideia. E exemplos, né, reconhecimento de imagem, filtros de spam, sistema de recomendação. Então, quando você vê, por exemplo, quando você vê um sistema de inteligência artificial que reconhece imagem, você já está nesse modelo, por exemplo, né, de uma memória. Então, por exemplo, todas as vezes que ela gravou meu rosto, tirou uma foto, um exemplo, todas as vezes que meu rosto surgir em algum lugar do planeta, ela vai reconhecer que aquele rosto me pertence. Então, a gente está falando de machine learning, que é essa memória, esse algoritmo que já reconheceu o padrão do meu rosto a partir de pontos, né, que ele, assim, o algoritmo ou a inteligência artificial, ela não vê como eu vejo. Ela vê por meio de pixels, ela consegue ver pontos que criam um padrão no meu rosto, e quando esse padrão, que é único, aparecer de novo, ela vai ter a facilidade de me reconhecer. Basicamente é isso. Então vamos lá para o Deep Learning. Deep Learning, então, ele surge a partir da década de 2010. Então, ela é uma sub-área, né, do Machine Learning, que utiliza redes neurais profundas, com mais camadas. Então, qual que é essa ideia de redes neurais profundas? Então, vamos imaginar que o nosso cérebro, inclusive dá para até fazer essa ideia. Nosso cérebro, se for pensar dentro de uma definição até freudiana, a gente pode pensar que o nosso cérebro ele tem 3 camadas. Então, vou usar essas camadas, tá? A camada do consciente, do subconsciente e do inconsciente. Então, vamos fazer essa analogia para ficar mais claro. Então, vamos dizer que então, o consciente é aquilo que eu tenho, é a primeira camada, é tudo aquilo que nesse momento eu acesso com facilidade. O subconsciente é uma segunda camada, que nem sempre eu acesso quando eu tenho necessidade. Então, nesse momento eu não estou pensando, por exemplo, em que aula eu vou dar amanhã na escola. Mas se eu precisar, eu vou lá no subconsciente, peraí, amanhã eu vou dar aula da matéria tal, então eu vou buscar esse conteúdo, eu parei naquela parte, subconsciente. E inconsciente seria a área que eu não acesso, pelo menos pela minha vontade deliberada. Aí o que acontece pensando no Deep Learning? Vamos dizer que as redes neurais profundas, elas são exatamente essa que acessa o subconsciente e também o inconsciente. E vamos imaginar que não tem apenas 3 camadas, mas teria 4, 5, 10, 20. Então, assim, são muitas camadas que podem ser acessadas e trazer ali alguma informação. Essa que é a ideia do Deep Learning. Características: capacidade de aprender representações hierárquicas de dados, especialmente em tarefas como visão computacional e processamento de linguagem natural, que é a chamada NLP, né? Que aí no caso aí seria na sigla inglesa. Processamento de linguagem natural. Poderia falar aí no PLN, tá? Processamento de linguagem natural. O que dá para pensar aqui? Essa inteligência artificial,
do Deep Learning, além dela ter várias camadas, então poder acessar muito mais informações e criar, inclusive, uma hierarquia. Então, por exemplo, vamos dizer que ela acessa um primeiro banco de dados para saber se aquela foto é minha. Aí ela, não é, mas aí ela vai para uma segunda camada. Olha, mas pode ser que seja, hein? Aí ela vai para uma terceira camada. Ah, sim, é porque naquele momento ele está num lugar mais escuro, né? Sei lá, a luz não tá legal, ele tá com o rosto meio no ângulo que é difícil reconhecer que é ele, mas é ele. Ou seja, ela está acessando várias camadas que consegue ter uma hierarquia e aí ela consegue ter mais precisão na sua análise. Então, basicamente, tá? Seria isso a inteligência artificial do Deep Learning. Aí nós chegamos, deixa eu ver aqui, só se eu posso falar mais alguma coisa. Tem aqui alguns exemplos, né, dessas inteligências que tem a AlexNet, GPT, BERT e a AlphaGo. Então, alguns exemplos dessa inteligência, Deep Learning, e limitações, requer grandes quantidades de dados e poder computacional, além de ser difícil de interpretar. Aqui tem uma questão importante, que depois a gente já está começando a ter esse problema, que é quantidade enorme de dados. E essa quantidade enorme de dados tem que ser armazenada. A nuvem, para nós, ela surge como algo não físico para nós, mas ela é algo físico que vai guardar essas informações para que essas inteligências possam acessar esses dados. Então, a inteligência artificial, para ser mais precisa e mais inteligente, ela precisa cada vez mais de mais dados, até mesmo para estar atualizada, conforme novas informações vão surgindo. Quanto mais dados, mais data center você precisa. E aí você tem toda uma engenharia, você precisa de um processo de resfriamento, né? Esses data centers produzem muito calor, até porque ele é ali sabe, quem conhece aí como é que funciona um computador ou qualquer máquina, ele precisa de um processo de resfriamento. E aí você precisa de uma máquina, se constrói uma máquina muito grande para armazenar muitos dados, ela vai precisar de um sistema de arrefecimento muito bem elaborado, muito bem constituído, e que vai gerar muito gasto, muito consumo de energia, né, de água, enfim, de aparelhos como ar-condicionado para resfriar e outros sistemas de arrefecimento. Então ela vai gerar muito gasto de energia. Muito gasto de energia. Inclusive tem vídeos que falam sobre isso, essa proporção de gastos, de consumo e dos danos, inclusive, que ela causa aí para o meio ambiente. Então, a solução já está virando um problema, já é um problema real. Né? Só para deixar aqui esse link aqui. A generativa, vamos ver aqui. Eu acho que eu não vou conseguir chegar onde eu queria, né? Mas vamos lá. A generativa, ela é uma evolução do Deep Learning focada em gerar novos conteúdos a partir de dados existentes. Então ela consegue gerar. Ela não só aprende com padrões, ela gera informações. E dá para dizer sim que ela gera informações, mesmo que ela esteja gerando informações a partir de informações que já foram dadas. Então eu vou dar um exemplo. A IA generativa não é só aquela, a Deep Learning, ela poderia no máximo falar assim, você pergunta assim para ela, quem escreveu esse livro? Aí ela vai dar aquela informação. Agora, a generativa, ela vai fazer assim, você vai falar assim, ó, para a inteligência artificial generativa. Pegue o livro X desse autor, o livro Y e o livro Z. Faça um resumo dos três e correlacione os principais conceitos
de cada um desses livros num único livro que você agora vai confeccionar. E ela pega os 3 livros, faz o resumo, pega as principais ideias e cria um novo livro em cima dos livros que foram dados. Então ela é generativa porque ela está gerando uma informação nova e ela também está generalizando. Ela consegue fazer sínteses, ela consegue correlacionar, né? Que é uma coisa que a gente poderia fazer. Eu poderia ler os 3 livros e trazer ali, reconhecer os conceitos mais importantes e criar um livro novo a partir daqueles 3. Então ela já consegue fazer isso. Né? Essa é a generativa. Então ela é capaz de criar textos. Ah, tem uma coisa que eu esqueci de falar no Deep Learning, que ele traz essa característica importante, que é reconhecer também a linguagem natural, tanto escrita como de voz. Então você faz a pergunta, aquela famosa pergunta que você faz lá para o buscador do Google, pelo comando de voz, ele reconhece a sua voz, o que você está pedindo, e busca aquela informação de texto, ou em voz, ou em vídeo, que responde àquela dúvida que você está falando. Então, esse reconhecimento dessa linguagem natural, ela permite que haja comunicação entre você e a máquina, mesmo que não seja a comunicação de 2 seres sencientes, conscientes, tá? Não é. A máquina ainda não é consciente. Eu vou dizer ainda, porque eu não vou falar que ela nunca será, mas não é, tá? Então, nesse momento, eu vou ter cautela. Mas ela, nesse momento, em relação a ela não ser consciente, é certeza. Mas que um dia ela possa desenvolver a consciência, não vou dizer que nunca isso vai acontecer, né? Nesse momento, não. Então, ela tem essa capacidade generativa. E aí, antes da generativa ainda, ela agrega essa capacidade e aumenta essa outra de ser, entre aspas, criativa. Então, como exemplo, a gente tem o GPT-3, né? Tem a Midjourney, se não estiver errado é assim que pronuncia, e tem outras, tá? Só para dar alguns exemplos aqui. Então, ela é capaz de criação de arte, redação automática, criar designs e fazer síntese de voz, tá? Então, ela tem muitas capacidades gerais de fazer síntese, de gerar algo novo, né, a partir dos dados. Não é algo tão novo, porque ela não está criando algo novo do nada, mas ela está sintetizando e conjecturando, reorganizando de forma nova aquilo que já estava dado. Então, nesse sentido, é uma forma criativa. É como se eu falasse para você assim: você escreve um texto, né, de uma redação, um parágrafo, eu falo assim, ó, escreve novamente a mesma coisa de uma forma diferente, inclusive utilizando as mesmas palavras. Muda aí uma ou outra. Aí você reorganiza de uma forma diferente. Aí eu falo, faz isso de novo. Então, na verdade, você está criando, meio que modificando, meio que reorganizando, mas dá para dizer que você está gerando um parágrafo novo, um texto novo, né? Porque a forma da organização é diferente. E nós temos aqui a multimodal. A inteligência artificial multimodal é a mais recente evolução, capaz de processar, integrar e integrar múltiplos tipos de dados. Texto, imagem, áudio, vídeo, em um único modelo. Olha só que interessante. A generativa, ela trabalhava mais com textos e áudio. Ela era mais limitada a isso. A multimodal, ela consegue trabalhar ao mesmo tempo com texto, imagem, áudio e vídeo. Então ela consegue trabalhar com todas as modalidades de mídias e de informação, vamos colocar assim. Ela consegue fazer conexões muito mais abrangentes. E ela consegue também gerar muito mais do que texto, imagens, né, áudio e vídeo. Então ela consegue construir muita coisa.
Já é notório, as pessoas sabem, aquele levante de artistas estadunidenses, roteiristas, né, que estão se posicionando contra essas IAs, porque elas já são capazes de criar roteiros de filmes, as falas dos personagens. A gente já tem, por exemplo, inteligência artificial que reproduz aí linguagem natural, que constrói áudios, inclusive com entonações. Então já está muito próximo daquilo que que é a fala humana. Antigamente era uma fala bem reta ali, bem fria, sem variações, sem oscilações, e hoje ela já consegue dar a entender, fazer mais ênfases, dar a entender que ela é emotiva, que ela está não só transmitindo a informação, mas também ela está sensibilizando. Dá para ter essa leitura. Ela simula a sensibilização. Então é como se você falasse assim para a IA, dê uma notícia de um velório. Ela vai fazer uma linguagem ali mais triste. Dê a notícia de um time de futebol que ganhou um campeonato. Ela vai fazer uma linguagem ali mais alegre. Né? Então ela consegue ser muito mais abrangente, né, e trabalhar com muito mais dados de diferentes origens, não apenas textos. Então, combina diferentes modalidades de entrada para realizar tarefas complexas, como entender contexto e textos e imagens simultaneamente. Tá? Então, ela consegue, a partir de reconhecimento de padrões, reconhecer e solucionar tarefas mais complexas, que relaciona imagens, som, áudio, né? Áudio é som, enfim, imagens, cores, enfim, entonação, tá? Então, ela está muito próxima das habilidades e competências humanas. Então, você tem como exemplo a OpenAI, Clip, né? Aí tem uma chamada Flamingo, ChatGPT-4, aplicações, né? Assistência virtual avançada, sistema de recomendação integrados, diagnósticos médicos combinando imagens e textos. Né? Então você já tem máquinas hoje que ela consegue reconhecer um padrão ali de uma lesão e ela transforma aquele reconhecimento num texto informativo para o médico saber, aqui tem uma lesão, né, no osso tal, né, com essa profundidade, com, sei lá, com essa característica, enfim, né? Só para dar alguns exemplos aí. E aí, deixa eu ver aqui o que é mais interessante colocar. A origem surge como uma resposta à necessidade de transparência e interpretabilidade em modelos de IA complexos. Então ela sai muito daquele binarismo que antigamente era feito, né? Era pensada a IA, inclusive os modelos de machine learning, deep learning, sim e não, né? Então ela consegue pensar para além de um binarismo. O ser humano também, inclusive, ele é um ser que ele é pensado, ele está no meio para além de um binarismo. Ou você é bom ou é ruim. Você pode ser bom e ruim em aspectos diferentes, inclusive ao mesmo tempo, sobre o mesmo aspecto, dependendo da situação. Então, o princípio da contradição, da não contradição, a dialética do sistema humano ela é muito complexa. Não dá para colocar em determinadas caixinhas e estereótipos. E essas inteligências, elas já estão também atingindo esses graus, esses níveis de evolução, de complexidade, né? E aí, para ir finalizando, tem a IA quântica, que ela não é muito diferente do modelo anterior, mas ela está ainda em fase experimental. Ela busca aproveitar a computação quântica para resolver problemas complexos, então ela está nesse nível de complexidade.
né, quando você estuda o que é colocado como quântico, levando para o âmbito da compreensão filosófica, é aquilo que você não consegue muitas vezes definir um padrão, né? O cérebro, por exemplo, ele é muito quântico. Então, cada vez que o cérebro faz uma sinapse, ele faz uma sinapse, às vezes, de forma diferente, nunca segue o mesmo caminho. Todas as vezes que você acessar a mesma memória, embora seja a mesma memória, as sinapses, as conexões são feitas de forma diferente. Então, o quântico ele tem muito a ver com essa variabilidade, né, esses multimodos, essas multiperformances que você tem, né, as coisas são complexas, né? Característica, potencial para processar informações em velocidades exponencialmente maiores do que os computadores clássicos. Então, a quântica ela vai ter essa capacidade de processamento, né, muito maior, muito mais rápido. Então, enfim, ela tem uma capacidade de processamento muito grande. E aí você consegue ter respostas mais rápidas, mais eficientes, né? Então, o volume de informação, processar várias informações, quanto mais você tem um processamento mais rápido, uma vez que você vai ter mais dados, mais eficiência e mais velocidade você vai ter na resposta. Então, tudo isso está, né, meio que concomitante, está meio que junto e misturado. Aí, né, aí o próprio texto ele dá uma conclusão que é o seguinte: a IA evoluiu de sistemas baseados em regras simples para modelos complexos e capazes de gerar conteúdos inéditos e interpretar múltiplas formas de dados. A IA generativa e multimodal representa um estado da arte atual, com aplicações que estão transformando indústrias e criando novas possibilidades. No futuro, a IA explicável e quântica prometem trazer ainda mais avanços, tornando a IA mais transparente e poderosa. Então, isso é algo que se calcula e é algo que realmente vai acontecer e já está acontecendo. A IA ela está evoluindo na sua capacidade de acesso a dados, a volumes e capacidade de processamento e de trazer novas informações ou informações que estavam implícitas naquilo que a gente já tinha aprendido, desenvolvido, mas que ela consegue reconhecer esse padrão e trazer essa informação, essa resposta muito mais rápido, talvez, do que o cérebro humano. Então, é um pouco isso que está acontecendo. Então, eu vou parando por aqui, mas eu vou anunciar o próximo vídeo, que ele vai ser uma consequência, uma continuidade desse aqui, e aí eu vou ser ainda muito mais filosófico do que eu fui nessa análise. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre inteligência artificial nesse modelo que está aí posto, e a chamada inteligência aumentada. Então, vai ser um pouco Alan Turing contra Sky Guest, que é aquele cara que eu trouxe para vocês. Então, a inteligência artificial poderia ser um outro modelo, muito mais colaborativo, muito mais humanizado, e não apenas aquela que quer substituir e descartar o ser humano, que é mais ou menos esse modelo de inteligência artificial que está aí vigente na sociedade. Vou falar também sobre os chamados soft skills, né? Que algumas pessoas vão dizer que a inteligência aumentada ela pode ser um desdobramento desse modelo a partir desses soft skills. Eu vou fazer uma crítica a isso, que não é bem assim, e esses modelos eles não estão para favorecer o ser humano, mas apenas o mercado de trabalho, apenas a coisificação do humano, apenas a questão do ser humano como uma mercadoria. E aí entra a minha crítica filosófica. Vou fazer essa crítica no próximo vídeo. Olha só que vai ser interessante, hein? A IA não é nem inteligente nem artificial. Então eu vou colocar essa questão do Miguel Nicoleles,
que a IA, na verdade, ela não é nem inteligência e ela nem é uma inteligência artificial, porque não é possível artificializar a inteligência humana. Ou até que ponto é? Né? Vamos fazer essa problematização, bem filosófico. E aí, eu vou fazer uma crítica também a como que o sistema capitalista ele contamina o modelo de desenvolvimento da inteligência artificial. Então, num modelo capitalista, essa inteligência ela é muito mais desumana, ela é muito mais competitiva, ela é muito mais descarta o ser humano. E num outro modelo de sociedade, mais colaborativo, né, um modelo de sociedade, né, comunista, um modelo de sociedade social-democrata, mas um modelo não capitalista, inclusive sociedades que eu vou chamar aqui de disruptivas, modelos de inteligência artificial que fosse ancorada numa sociedade indígena, dá para pensar que ela seria muito mais interessante do que essa que está posta aí, tá? Se vocês pensar nos aborígenes na Austrália, modelos diferenciados de pensamento societário certamente cunharia inteligências artificiais muito melhores, muito mais interessantes. Vamos discutir essa questão. E por último, eu vou desenvolver o conceito que eu comecei a trabalhar no meu doutorado, que é subjetividade maquínica, tá? Então esse conceito é a cereja do bolo, além de todas essas problematizações que eu vou fazer. Então no próximo vídeo você não pode perder, tudo bem? Então espero que você tenha gostado, né, do nosso vídeo, da nossa discussão de hoje. Eu acho ela muito interessante, muito válida e muito importante de se fazer para a sociedade que estamos aí, para essa sociedade que está vigente. Não dá para prescindir, né, dessa discussão. Então, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado e até um próximo vídeo. Horus em Foco. O Sol da origem infinita.